Oi, eu me chamo Leandro Nobre Fialho, tenho 30 anos e sou ator de teatro. Eu sou aqui de João Pessoa, na Paraíba, é onde eu nasci e onde eu resido atualmente, mas em Cabedelo que eu passei minha infância, até os 13 anos de idade. E foi lá que eu tive uma infância muito rica em criatividade, em liberdade, pé na areia, de muita brincadeira, invenção. E foi a partir dessa infância tão livre que eu tive meus primeiros contatos com a arte. A começar pela igreja, né, que eu frequentava, eu fazia parte de um coral infantil, então essa parte de música, do cantar já estava presente na minha vida. Eu também fui catequista mirim, enfim, eu era uma criança que tinha muita oportunidade de exercer aquilo que eu queria ser. Por exemplo, no São João, eu sempre participava de quadrilha junina, sempre era rei do milho, era muito engajado nisso e também gostava de desenhar. Apesar de não ser atualmente um bom artista nessa área, quando criança, eu ganhei até uma bolsa de francês por 6 meses por ser um dos melhores desenhos de Castelo. Então, foi uma infância que eu pude exercitar um pouco dessa arte, mesmo sem saber que era arte, né? Digamos assim. E aí eu sempre estava à frente, querendo fazer alguma leitura na escola, na formatura do ABC. E aí eu fui desenvolvendo essa minha liberdade de expressar quem eu quero ser, o que eu sou no meu dia a dia, né? E aí essa minha infância me levou até uma adolescência muito boa, mas também muito tímida, que me tornou quem eu sou hoje, né? Foi na adolescência que eu tive o primeiro contato com o teatro, propriamente dito. Foi no ensino médio, no Cefet-PB, né? No antigo Cefet, hoje em dia é IFPB. E lá eu tive assim um bimestre, foi uma coisa muito rápida de teatro, mas já criou aquela curiosidade maior em fazer teatro após isso. E aí, só na minha vida adulta que realmente eu entrei e vivi mesmo no teatro, como eu vou falar aqui mais adiante para vocês, de onde surgiu, o que é que eu faço atualmente com o teatro e na cultura. Após o meu ensino médio, eu cursei Publicidade e Propaganda, que realmente foi um curso que eu escolhi e que eu gostei muito de fazer. Do primeiro semestre até o último, eu me diverti muito, exercitei muito. Eu sempre estava à frente nos meus grupos, de ser o apresentador quando era TV e cinema, de ser o locutor quando era spot de rádio. E até os outros grupos me chamavam porque eu tinha essa facilidade de me envolver nisso e gostava do que fazia. E aí na metade do curso de publicidade eu comecei a trabalhar em agência e foi a partir desse mercado publicitário que eu trabalhava na parte digital, fazia conteúdos digitais. Eu conheci também a parte de produção audiovisual. E aí a partir desse contato eu comecei a ser chamado para algumas figurações, né, de VTs publicitários e gostei muito disso. E aí, nesse decorrer do curso de publicidade, que querendo ou não, envolve muita arte, seja design, seja do marketing, seja da produção audiovisual, da edição, né? Eu ainda tinha aquela curiosidade com o teatro e queria experimentar. E foi aí que eu comecei minha trajetória propriamente dita no teatro. Foi a partir do curso de teatro da FUNESC. E aí eu tive excelentes mestres lá. Passei ao longo do ano nesse primeiro módulo, né, com Suzy Lopes, com Nica Barros, com Humberto Lopes, com Priscila Clare. E foi um ano muito intenso para mim, que aí eu decidi e falei, realmente é isso que eu quero para minha vida, teatro é o que eu gosto de fazer e quero investir nisso. Então, logo quando eu tive esse primeiro contato na FUNESC, eu decidi que não queria mais trabalhar em agência, larguei a publicidade, né, e aí fui viver somente de teatro. E foi aí que eu entrei também na companhia Argonautas, fui convidado, foi uma indicação da minha professora, e aí o diretor Tony Silva me ligou, me convidou para fazer um espetáculo Bumba Meu Boi, e aí claramente eu aceitei e amei. E aí a partir desse meu início no teatro, né, eu continuei fazendo vários cursos, como o curso da Tamarindeira, que foi ministrado por Daniel Porpina, e dentro desse curso eu tive aula com Tardelli, tive com Célio Farias e os professores.
que aí cada módulo me dava mais certeza do que eu queria seguir dentro do teatro, né? E aí essas pessoas, vendo que eu realmente queria, foram abrindo portas, várias portas para mim, e que eu sou muito grato, inclusive. E não parei só por aí, né? Tudo que aparecia de oficina eu ia fazendo, como oficinas do Sesc, Carlos Simeone, que deu pela Funesc também, entre outros. E aí fiz um grande curso também pelo CEARTE, que foi de voz para o teatro, que foi ministrado por Priscila Clé. E a partir desse curso que a gente terminou com uma montagem musical de Cabaré Vagabundo, eu fui convidado para participar do musical Romina e Julião, que é um espetáculo que eu amei fazer, morro de saudades. Fui indicado por Priscila Clé e convidado por Bia Cagliani para participar. E foi um desafio tão bom que até hoje eu fico querendo que isso retorne, né? Só tem uma pandemia aí no meio, atrapalhando um pouco nossos planos. E como todo artista, né, eu não desempenho só uma função. Então, além de ator de teatro, de participar nos palcos de espetáculos paraibanos, eu também, como publicitário formado que sou, né, eu chego a ser assessor de imprensa quando eu preciso, né, para divulgar meus espetáculos, ou então da companhia que eu participo. Sou também social media, eu trabalho nas mídias digitais, crio conteúdo para divulgação. Eu também acabo sendo produtor também, né, porque a gente ajuda nesses bastidores, então a gente acaba produzindo também. E aí eu faço muita publicidade audiovisual, faço figurações, né, sou muito requisitado, digamos assim, já fiz várias. E também de curtas-metragens, né? Já tive a oportunidade de participar, como por exemplo de Osana nas Alturas, curtas da UFPB como Rapadura, que ainda nem lançou. E aí a gente percebe essa pluralidade de funções que a gente desempenha, né? Dentro da cultura, seja de João Pessoa e na Paraíba. E depois de muito aprender teatro, de consumir teatro, de praticar teatro, eu tive a oportunidade de ser ministrante de oficinas, né, de formar novos atores, através da Lei de Incentivo Aldir Blanc, na cidade de Cabedelo. Eu ministrei 2 oficinas pela Secretaria de Cultura de lá, uma para crianças e outra para adultos. E aí eu tive a oportunidade de passar o que eu já sei do teatro para eles e fazer com que eles exercitem e bebam essa fonte artística, né? Não só através de jogos teatrais, mas também de uma disciplina do que é ser ator, né? E aí nessas oficinas a gente teve todo o cuidado de protocolos de biossegurança, né? Sempre com álcool, com máscaras e com um distanciamento seguro, né, entre as pessoas. Então foi uma experiência muito significativa para mim, realmente foi muito emocionante. A gente percebe que as pessoas são carentes de arte, de cultura, de atenção, e que quando elas praticam, elas saem desse cotidiano delas e elas se maravilham, né? Então eu fico muito feliz de ter sido um formador aí de novos atores. Os trabalhos mais significativos que eu elenco aí para a minha vida teatral primeiro, a minha primeira peça, que foi da Funesc, Folia no Matagal, que foi dirigido por Suzy Lopes e Nica Barros. Foi a minha estreia nos palcos, né? Eu pude ter meu primeiro personagem sendo uma travesti, então foi muito bom eu ter esse espetáculo ter existido na minha vida, né? Eu enquanto homem gay, cis, mas podendo trabalhar um pouco do que é ser travesti, né? E aí era uma travesti muito forte, com muito vigor e luta social. E além desses eu elenco também Romina e Julião, que conta um pouco da história de um casal inspirado em Shakespeare, né? Em João Pessoa dos anos 50. Então nós tínhamos a Rádio Tabajara de antigamente, algumas propagandas como Água Rabelo, e aí várias danças e músicas muito nostálgicas, né? E é um espetáculo musical lindo, que tudo acontece na hora, com gente muito boa e que eu morro de saudade de fazer.
Outro que é grande, gigante na minha vida é Tennessee, dirigido por Tony Silva, da companhia Argonautas, em que eu pude fazer 2 personagens e foi uma revolução na minha vida teatral, né? Eu sempre falo que foi um degrau acima de atuação que eu conquistei com esse espetáculo e eu levo para todo lugar esse espetáculo dentro de mim, porque eu não só dei minha contribuição, como o espetáculo contribuiu muito para a minha vida como pessoa, como homem. Outras experiências maravilhosas que eu tenho na minha vida teatral foram as leituras encenadas que eu fiz pela FUNESC na abertura do Agosto das Letras. Eu pude fazer o Não Se Incomode pelo Carnaval, que foi um sucesso aqui na década de 90, interpretado por Zezita Matos, que inclusive me assistiu nessa leitura encenada, né? Foi uma honra. Fiz também a Naide, escrita por Paulo Vieira, e tive a honra de ser dirigido por Suzy Lopes e por Roberto Cartacho, né? Um salve a nosso Roberto Cartacho, Evoé, Roberto, de onde você estiver. E também participei da abertura do lançamento da sala em nome dele lá na FUNESC, né? Com o espetáculo Pedra do Reino. Antes da pandemia, a gente enfrentava alguns desafios que eram corriqueiros no teatro, né, paraibano. A gente tentava vender ingressos, a gente tentava chamar esse público para dentro do teatro, criar essa cultura de um público grande, né? A gente lutava para ter algum lugar para ensaiar, que isso realmente é um problema na maioria dos grupos, né, daqui da Paraíba. Mas, a partir da pandemia, as dificuldades foram outras e muito piores, né? Eu só tenho o teatro como minha principal fonte de renda, então eu me vi num período pandêmico sem nenhuma possibilidade de fazer teatro presencialmente, né? E dentro dessa pandemia a gente via como os artistas estavam impedidos de fazer a sua função, né? Então foi a partir dessa necessidade de investir, de cuidar um pouco dos artistas, que alguns editais foram lançados, como o edital da FUNESC, que foi o primeiro, o meu espaço, e que eu tive a oportunidade de trabalhar nele, de ser contemplado, e fiz o meu trabalho Eu Laércio. E foi assim que a gente foi se virando na pandemia, né? Era tendo reuniões remotas com as pessoas, com os atores conhecidos, né? A gente pensando nas possibilidades, em investir cada vez mais nesse audiovisual, nessa era digital, de colocar conteúdos na internet, de participar de tudo o que aparecesse pra gente, né? O que for de edital, assim, a gente, digo eu, e os artistas em geral, estávamos participando, tentando ganhar esse dinheiro que nos foi tirado por conta dessa impossibilidade de estar nos palcos, nas ruas, né, praticando o teatro. Eu espero que até o final do ano, ou início do ano que vem, já esteja 100% liberado, que a gente possa voltar aos teatros, às ruas e fazer o que a gente mais gosta, né? E de levar arte a essas pessoas que estão tão necessitadas também, né? Esse retorno tem que ser consciente, mas tem que ser com o peito aberto e muita vontade de fazer acontecer. Eu espero investir mais na minha carreira de ator, seja no teatro, seja no audiovisual, que eu tenho muita vontade de experimentar também. Preciso pagar algumas contas, né, como todo mundo, a gente tem essas obrigações civis, então esse dinheiro vai me ajudar muito nisso. E também eu pretendo e preciso investir mais em equipamentos para conteúdos audiovisuais, né, digitais, da internet, alguma boa iluminação, tripé, e o que mais for preciso para a gente dar continuidade nesse trabalho da melhor forma, né? E aí também eu preciso pensar um pouco em mim, né? E aí investir em novas fotos profissionais para portfólio, preciso dar uma ajeitada em alguns figurinos, né? Esse dinheiro vai ser muito bom para mim, Leandro Nobre Fialho, vai ser muito bom para minha carreira, vai ser muito bom para o teatro paraibano e vai ser muito bom para todos que têm contato comigo através das redes sociais também e que eu seja instrumento dessa arte tão linda que é o teatro, que eu amo tanto. E aí eu espero continuar sempre contando boas histórias e encantando as pessoas.